Hoje eu tô muito feliz profissionalmente e como um cara que sou muito grato a esse homem, esse grande homem que tá aqui na minha frente. Trabalhei com ele em vários projetos, nós participamos da mesma empresa. Foi um dos meus professores que eu sempre tô falando, Mário Meirelles, o melhor que nós temos. Me dê, papai! Eu só tenho que agradecer. Mário, obrigado mais uma vez por você estar aqui comigo, meu. Tá pronto pra se divertir? Tô dentro. Se errar, Edita. Máriozinho Meirelles, em primeiro lugar, muito obrigado, meu amigo. Você tá aqui comigo hoje. Eu tô muito feliz. Você não tem noção da minha felicidade. Tá sentado aqui ao seu lado e você não tem noção da gratidão que eu tenho por tudo que você fez na minha carreira. Você foi um cara que nunca teve preconceito comigo, sempre me botou pra trabalhar nos melhores produtos. Claro que às vezes tinha umas furadas, mas a gente ia lá e fazia. Tô muito feliz de estar contigo aqui na minha frente, em nome da minha família. Sou muito grato a você e tenho certeza que esse papo de hoje aqui vai ser tão maneiro. Porque muita gente não conhece o Máriozinho, esse cara que parece ser pequeno, mas é um grande homem. Muito obrigado por você ter topado vir gravar comigo, meu irmão. Seja bem-vindo. Ó, assim eu vou chorar, hein, cara. Não, é verdadeiro, vou Mário. ficar emocionado. É verdadeiro, pode acreditar. Primeiro, obrigado você, Fly, de estar me convidando para estar aqui no seu programa, no seu podcast. Você é um cara que eu respeito muito, sempre respeitei. Não só pela sua história, mas pela sua carreira. Tudo que você fez por mim também, que a gente fez, sempre é uma mão de via dupla, né? Um não ajuda só o outro, um recebe ajuda. Você foi fundamental para mim em grandes projetos. Você me ensinou a marcar um show na planta, coreografar, eu aprendi com você também. Acho que o segredo do grande diretor é aprender com cada um que tem na sua equipe. O diretor que acha que sabe tudo, ele vai estar sempre perdendo a porcentagem de talento que aquele profissional pode dar para ele, que é o que a gente acabou vendo muitos anos, do nosso talento ter ficado até ali restringido porque não tinha espaço para mostrar, né, Fly? Muito feliz de estar aqui nessa estrutura nova, uma estrutura maravilhosa. Tô aqui, tem 2 câmeras ali para ele, uma só para mim, eu tô de olho, tá, Fly? Eu ia te perguntar isso, o que você achou do estúdio? Primeiro mundo, cara, acabamento, tecnologia, uma iluminação boa, câmeras de alta qualidade. Você tá com um estúdio gringo. Importante que você falou ser gringo, porque o cara que fez é brasileiro, que foi o Campos. Campos, nosso Alfredo engenheiro Campos. Campos que me ajudou, a direção de fotografia, Luiz Leal, junto com o Marlon. Toda a estrutura tecnológica foi o Campos. Eu tô realizando um sonho com esse estúdio, Mário. Nesse espaço aqui, eu posso botar tudo em prática que eu aprendi. Mário, quanto tempo de carreira? Olha, eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? Comecei a trabalhar na produtora do Gesso Faladão, fazer um estágio e era só cinema. Entrei na parte de equipe de câmera, então estou com... 42 anos? De profissão mais, né? É isso, por aí. 40 anos de televisão. Você falou que fez estágio durante 4 anos ou 4 meses de estagiário? 4 anos de 4 anos de estagiário. Depois eu fui promovido para cuidar da parte de vídeo. Na época eu fiz cinema, né? Minha formação de faculdade também acabou sendo cinema. Apesar de eu ter cursado 6 períodos de engenharia, eu sempre fui da área exata, mas acabei fazendo faculdade de cinema. E aí depois eu fui para a TV Bandeirantes. Eu fui editor e comecei como diretor de imagem. Também fiquei 2 anos, me sobressaí muito. E aí a Globo acabou me puxando, foi quando eu caí no show da Xuxa. De 86? De 86. E Mário, dentro da pesquisa que eu fiz, o que é ser um diretor multiverso? Um diretor multiverso é que você trabalha em vários formatos de versão, entendeu? Tipo cinema, televisão... E assim, direção multicâmera, né? Porque a gente sabe, muitos diretores só sabem trabalhar com uma câmera. E a gente aprendeu a trabalhar... Quantas câmeras tem aqui? Aqui tem 5 câmeras. Ela tem 4, mas vai ter mais 2 ainda que tá chegando. A gente costumou trabalhar em carnaval com acima de 40 câmeras. Boa. O Big Brother tem 90 câmeras, entendeu? Então, um diretor multiverso, ele é versátil em vários sentidos. Eu fiz dramaturgia, dirigi Maísa com Jaimão Jardim na Globo. Que foi o primeiro cara que te deu a oportunidade como diretor artístico, não é isso? Sim, eu saí do show da Xuxa para acompanhar o Jaime na Manchete. O Jaime estava assumindo a novela Pantanal e assumiu a emissora toda. Aí ele me chamou o Queiroz, que era o nosso diretor de fotografia, foi cuidar da parte de show e eu fui cuidar de toda a área infantil. Fiquei meio como um diretor do núcleo infantil. Foi onde eu conheci a Angélica, Clube da Criança. Depois retornei para a Globo para fazer Angel Mix. Fiz TV Colosso. Eu não vou conseguir falar todos os produtos que o Mário fez na emissora. Eu lembro de todos que eu trabalhei com ele, mas aos poucos eu vou soltando para vocês. É muita coisa. É impressionante o que nós temos aqui de conhecimento na minha frente. E eu vou repetir isso 1000 vezes. Eu tô muito feliz de ter o Máriozinho aqui comigo. Teve um musical que eu e o Máriozinho fizemos, que ele deixou na minha mão. Ele falou, faz aí, meu amigãozão.
Meu amigãozão. Lembra disso? Que presente que você me deu aquele Meu, musical? meu amigozão é sua cara. Você tem essa expertise de marcar cena para musical, entendeu, Fly? Eu sempre respeitei muito a expertise de cada profissional. A minha área sempre foi transmissão ao vivo, multicâmeras e tal, né? Então eu trabalho sempre com bons diretores de cena, com bons finalizadores, né? Eu monto uma equipe onde cada um possa sobressair. Não adianta que a sua expertise de marcação é muito mais elevada que a minha. Tem um histórico disso. Então eu sei usar isso dos profissionais, né? E a minha vida toda foi assim. Eu sempre tive nos programas para corrigir programa. Você acompanhou a Eu minha lembro, carreira. eu lembro, Então eu tive momentos que eu estava num programa bombando e me tiravam para ir apagar o incêndio. eu lembro. Meu próprio retorno, Xuxa. Xuxa muda a imaginação. Não, Xuxa Animação foi apagar um incêndio. É. Né? Por onde você quer começar? Vai Então, lá. Mari, mas eu tô fugindo do meu roteiro, mas estamos batendo papo aqui, que foi Não, o vai show lá. da virada, que a gente tava fazendo junto com o Marcos Paulo. Você tava dirigindo a Xuxa, eu tava em São Paulo, nós tivemos aquele problema. Falecimento Ele não. faleceu, eu já era diretor, e você falou pra mim assim, irmão, eu tenho que ir pro Rio, tu segura? Uhum. Olhei pra ele assim, me dê, papai! E foi o primeiro cara que botou o meu nome assim, ó, direção, Fly. Eu chorei igual criança, contei isso pra Anne Schmidt. Ali eu percebi que... Você não lembra disso, né, Mari? Lembra? Lembro. Pô, quando entrou a logo da emissora, daqui a pouco assim, ó, direção Fly. Mas ali você confiou em mim demais, Mário. Você veio pro Rio e deixou na minha mão. Fly, você se formou, né, cara, nisso. Enquanto todo mundo achava que você era o coreógrafo, você foi estudar. Exatamente, Foi fazer Mário. faculdade, você fez todos os cursos profissionalizantes. Tudo adicionado aí, ó. Você fez curso de edição, você fez curso de direção de imagem, você fez curso de tudo, você se profissionalizou. Quantas profissões que você passou? Fui diretor de imagem, né? Mas eu fiz faculdade de cinema, né? Eu fui ator, comecei fazendo teatro. Minha formação passou pela dramaturgia, mas eu sou um bom produtor executivo, tive produtor a vida inteira. Eu sou o diretor de fotografia no cinema e me especializei em direção de fotografia. Ganhei alguns prêmios em fotografia de cinema, né? Tenho alguns curtas premiados. Fiz muito videoclipe na década de 80, 90. Aqueles que passavam no Fantástico? Passei vários desses que passavam no Fantástico, né? A gente tinha liberdade, a gente tinha contrato jurídico, então hoje podia ter produtora, né? Depois, na década de 90, minha produtora fez todos os especiais do Multishow. Aí eu fui o diretor do primeiro prêmio Multishow, que na época era o Prêmio TVZ. Eu lembro, Né? TVZ. Na época de Wilson Cunha na direção, então eu tinha muita história, né? Mas por onde você quer conversar? Vou Vamos lá. começar aqui. Quanto tempo você ficou na emissora? 35 anos, com uma interrupção ali de 3 anos que eu fiquei na Manchete. Você saiu tem quanto tempo? Saí em 2022. Você sente alguma barreira aqui fora? Cara, a gente sempre teve o rei na barriga, porque a gente era o diretor da Globo, né? Durante muitos anos no mercado, a Globo se queimou um pouco nisso, pela postura de alguns profissionais. Não estou falando que eu me comportava assim, mas a gente sabe que no auge da Vênus Platinada, se você fosse diretor da Globo, você chegava chutando a porta, e fizemos muitas besteiras nisso, né? Além disso, a gente tem que estar com uma idade, né, Flávio? Existe o hectarismo, né? Eu enfrentei isso dentro da Globo, né? Quando houve muita discussão, né, da segmentação da TV, né, de igualdade de gênero, de igualdade racial, eu briguei muito pelo hectarismo, né, porque eu estava sentindo isso, né, dentro, e sinto no mercado. O cara tem mais de 60 anos com essa história, com toda essa experiência, ele vai querer o meu lugar. Ele tem muito conhecimento e esse conhecimento, em vez de a pessoa aproveitar nessa troca, ela quer afastar porque acha que vai tomar o lugar? Não é todo mundo que é assim. Ano passado, eu fui convidado pela Hub, que é uma agência, né, para dirigir o prêmio TikTok. É um prêmio de garotada. Porque apesar da minha idade, eu continuo jogando videogame. Eu tive um programa maravilhoso com Eu lembro! o 01, com o 01. Thiago Leifert, né? Gosto muito do Thiago. Thiago foi um parceiro, o cara que me ajudou muito. Muito Foi inteligente. o Thiago que me puxou para o Big Brother, né? Quando ele foi para o Big Brother, ele me levou. Eu acredito muito nas tecnologias, entendeu, Flávio? Eu passei agora 4 meses fazendo uma prestação de serviço na Teleimage, um programa da TV Record. Foi um sucesso, minha experiência lá, mas também senti um pouco de preconceito, né? De ter vindo da Globo, de ser um cara mais velho. Mas, cara, a gente tá aí, porque a gente sabe fazer. A gente apresenta resultado. Você teve luto, Mário, quando tu saiu? Tu sentiu o luto da saída? Cara, eu saí, eu senti, sim. Eu Sentiu. senti porque eu imaginei que eu fosse aposentar dentro da TV Globo, né?
E aí eu acabei tendo que sair. Coisas da empresa mesmo, né? Coisas da minha vida particular. Eu estava 5 anos no Big Brother. Big Brother é trabalhoso, entendeu? Não tem jeito. A gente trabalha acima de 15, 18 horas por dia. Optei por novos rumos, entendeu? Eu comecei a perceber 10 anos atrás tudo o que estava acontecendo na emissora. A televisão brasileira ia ter algumas mudanças, que a galera da antiga estava sendo liberada. Eu comecei a me preparar para sair da emissora. E quando veio a pandemia, eu não tive a despedida dos meus amigos. Acho que por isso que de repente eu não tive luto. Quando eu chego aqui fora, 2 anos sem, tudo parado. Eu fui para onde, Mário? Fui estudar. Foi a única coisa que eu encontrei para não sentir a saída da emissora. E você, com todo esse seu conhecimento, o que você acha que vai acontecer com a televisão brasileira? Eu já falei isso outras vezes. A TV aberta ela vai continuar, mais com os eventos, com o esporte. Você vê que o futebol continua cada vez mais forte no mercado. O jornalismo vai continuar, grandes eventos. A novela brasileira vai ser difícil você tirar, apesar de tá todo mundo no celular, realmente. As séries estão no celular, os programas, as novas plataformas estão aí ganhando dinheiro, bombando. Mas o país é muito grande ainda e a gente sabe que a TV aberta ainda funciona. E historicamente nos Estados Unidos a TV aberta ainda tem maior faturamento do que a internet. Então, tem espaço para todo mundo, entendeu, Flávio? Tem gente que gosta de chegar em casa, assistir um filme na tela grande. Assiste a sua programação que durante o dia está no celular. Criançada, a molecada que não está mais na TV aberta. E é isso que é a grande dificuldade. Né, de você... Primeiro que você não tem controle sobre o que teu filho está vendo, né, tudo que está absorvendo. A inteligência artificial manipula muito o conteúdo que está te aprimorando. Né? Hoje em dia a gente sabe que as redes sociais são manipuladas há muitos anos pela inteligência artificial. O algoritmo trabalha direitinho, né, Mário? Trabalha direitinho de acordo com os interesses das empresas. Né? Eu sou um especialista em grandes eventos, em multicâmera, então eu acredito que a TV aberta ainda vai precisar. A gente tem só no Brasil eventos todo dia, Flávio. Carnaval, boi lá no norte, São João, ou seja, vai ter espaço para todo mundo. Me fala um pouco da tua experiência no carnaval. Deve ser uma coisa incrível, eu nunca fiz carnaval, Mário. Olha, eu fiz 35 anos de carnaval. Né? Carnaval é uma ópera, né, Flávio? Você imagina aquilo ali, você que é um diretor de cena, você só tem ali 4 dias para botar 5.000 pessoas. Você não tem ensaio aí, né? A gente sabe que o carnavalesco, ele idealiza, mas é o diretor de harmonia, é a equipe que coloca a escola no ar, né? E o papel da televisão sempre foi muito questionado. Por quê? Porque a gente estava ali para mostrar. A gente não tem interferência no conteúdo, no ritmo, no andamento. Quando a escola vinha perfeitamente, no ritmo certo, com as pessoas certas, na harmonia certa, a nossa transmissão era perfeita. Por quê? Porque a gente aprendeu, tem que contar a história. Quem está em casa tem que entender. Porque aquilo ali é um enredo, né? O nome já fala enredo. Cada ala conta uma história. Em 4 alas tem um carro. Então, tudo isso é uma narrativa própria do carnaval. Então, se nós da câmera, do corte, começamos a pular aquilo e contar de trás para frente, e o telespectador não vai entender aquele enredo. A grande dificuldade era quando a escola mantém um ritmo uniforme que você consegue vir com as câmeras e contar uma história. Só que às vezes a escola perde o rumo, então ela passa horas ali parada e depois ela corre. Quando passa pelas nossas câmeras, passa que nem um furacão. Então a gente foi desenvolvendo tecnologias. Eu gravava muito, eu tinha 4, 5 canais de EVS gravando a escola toda. Rodava muito replay, muito slow, né? Eu acabei implantando toda a operação remota, né? Em 2020, a gente tirou 600 pessoas da avenida, a gente levou... Operava da onde? Do Projac ou da emissora? Da emissora, né? Operava da emissora, né? Uma tecnologia que a Globo desenvolveu para a Copa do Mundo, que a gente pegou, com redução de orçamento gigantesca, claro. Redução de gente, né? E não deu outra, eu saí do carnaval, o carnaval não foi bom. Eu saí do carnaval, o carnaval já não foi mais... Por quê? Porque... Mestre Mário Meirelles. Apesar da equipe ser maravilhosa, a minha equipe que ficou fazendo carnaval... Houve uma ruptura ali de jornalismo e show, onde o público sentiu, a Liesa sentiu, mas também já foi. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção no carnaval? Toda a parte da direção de fotografia, somos nós que colocamos, falando somos nós que colocamos, é a emissora que coloca ou é a estrutura mesmo do carnaval? No último ano de carnaval, o diretor de fotografia, que é o Césio Lima, ele conseguiu finalmente, depois de 20 anos, né, implantar um sistema de iluminação onde o carnavalesco
pode ir na avenida e usar isso, usar a seu favor. Muito tempo atrás, pela tecnologia das câmeras, era obrigado a ter aquela luz branca. Com o tempo, foi-se vendo que a iluminação dos carros, reflexo da fantasia, a qualidade da evolução das câmeras, não precisava mais disso. Só que você instalar uma iluminação numa avenida inteira tem um custo. Então, foi se desenvolvendo um projeto. Sérgio Lima, que é o grande idealizador, né? Você vê que tem resultado. Né? Você vê que cada escola, hoje em dia, o diretor de fotografia pode usar a seu favor. Muita gente não sabe o que a gente tem de amigos por trás de tudo isso que a gente vive, né? E o César foi um cara também que me ensinou muita coisa. Sérgio ele tem um coração enorme. Ele é todo pá, mas... Tecnicamente, ele sabe é muito, né? muito sério, sabe muito. Desde o close do Roberto Carlos até os grandes eventos de rock que ele faz. Fora isso, é um irmão. Sérgio Lima, a gente te ama. E respeita, que é o mais bacana. Né? Quando eu vim aqui pra fora, eu fiquei meio perdido, cara. Nem sabia como pedir emprego, aonde pedir emprego, com quem falar, porque é muitos anos lá dentro. Foi por isso que eu montei meu estúdio, para eu poder trabalhar. Vambora. Não teve outro caminho, assim. E eu tô muito feliz, Mário. Tem sido uma experiência. Quantos profissionais tem aqui? A gente está com 4 câmeras ali sendo operada por uma mesa de corte. Temos uma mesa de áudio com uma única pessoa operando. A gente passou isso na TV Globo. A gente começou a sentir isso quando a gente viu que teve redução de profissionais na suíte. Antigamente a gente tinha 10, 15 pessoas na suíte. Isso foi diminuindo, né? Foi acumulando as funções, porque foi tecnicamente sendo possível, né? E aí é isso. Hoje em dia, tecnologia, ainda mais com robotização, inteligência artificial, cada vez menos a mão humana vai estar funcionando. Eu estive em Paris, como eu falei para você aqui, eu fui trabalhar para fazer um documentário. Foi eu, o Magu, você conhece o Magu? O Magu que trabalhou no Big Brother durante muito tempo, a Karina e a Bruna, que também era câmera e editora. Uma coisa que me chamou muita atenção lá foi a quantidade de profissionais de grandes emissoras com um simples celular na mão e um lapela. Todos aqueles jornalistas que estão ali em tempo real, é uma câmera robô para lá e para cá com eles no estúdio 360. O único lugar que eu vi gente operando, onde tinha as competições. Mas os estúdios, tudo sem operação, tudo no robô. Eu coloquei muito robô. Depois da minha experiência no Big Brother, quando eu fui para o Carnaval, eu botei muita câmera robô. Né? Tirei a operação manual e botei muita câmera robotizada. Como é que é aquele controle, Mário? Funcionava toda essa logística? Olha, é uma equipe muito coesa, né? Os caras estão ali há 20 anos fazendo, né? Eu participei da implantação do primeiro, né? Com o Luiz Foi Glazer. do Bambam? Foi do Luiz Glazer. Não. Então, mas foi o primeiro, foi o Bambam. Não, mas antes a gente não conseguiu botar no ar. Teve a história da Casa dos Artistas, o Glazer saiu, entrou o Boninho, e eu saí junto. A gente preparou... O Glazer, primeiro, eu não lembrava disso. A gente preparou, mas quem botou no ar foi o Boninho, né? Mas toda a parte de implantação, né, o Glazer ajudou, mas o Boninho foi o grande idealizador do Big. Durante muitos anos eles foram desenvolvendo, realmente a estrutura do Big é incrível, é uma equipe muito afinada, sob o comando do Dourado, que foi o editor do programa, mas com uns anos também fui ocupando um espaço fundamental ali dentro. Eu fiquei 5 anos ali, inclusive na pandemia, peguei a pandemia, fiquei... Eu vi você máscara, tudo coberto. Não, na pandemia a gente tinha uma preocupação incrível, porque os caras tinham que higienizar cada bolinha daquela da piscina de bola. Então, e como eu fazia a transmissão, eu era responsável pela captação e a transmissão dos ao vivo, eu acabei sendo responsável um pouco pelas provas. O diretor de provas, o Mário, ficou doente naquele ano, e ficou eu, Dourado, e o Lucas, que era o diretor assistente, sozinhos ali. Mas foi bom. Tu lembra do Vem Aí? O Vem Aí não deu certo com ninguém. Não deu certo lá atrás com o Glazer, não deu certo com o Boninho. Me pergunta por quê? Me pergunta. Por que, Flack? A gente queria fazer um evento igual o Oscar, mas não tinha o tempo do Oscar. Acabou. Tá respondido. Fizemos até curso, workshop com o diretor do Oscar. Exatamente. Mas eu vou te falar, Mário, é importante, não é expor, é ideia. Eu sou um cara que preciso de processos. Eu aprendi que ter um compromisso muito grande de querer provar para as pessoas que eu sabia o que eu estava fazendo, eu chegava a um momento do extremo para não deixar nenhuma ponta solta. E a gente tem uma coisa interessante, palavras vão ao vento. Então, se você pensa numa coisa e fala assim, pô, Fly, nós vamos fazer um flash mob em Salvador. Essa aí ninguém acreditou na gente. Não, beleza. Aí eu falei assim, Máriozinho, tá mole pra gente. Dá pra fazer, Fly? Dá. Mas, ó, não tem dinheiro, não se preocupa. Mas eu tinha o processo. Eu sabia o que eu ia fazer. Da hora que eu ia sair daqui do Rio de Janeiro até na hora que eu ia entregar o conteúdo para você. Nós tivemos muitos problemas, mas não era porque os profissionais não sabiam o que estavam fazendo. É que a gente não tinha tempo para fazer o que a gente precisava fazer. Se a gente tem
a quantidade de tempo que precisava ter para fazer aquele evento, irmão, ia ficar lindo. Com certeza. Mas deixa ficar bem claro, eu fiquei doente mesmo, eu peguei uma mononucleose. Até hoje eu fico pensando, será que o Marizinho ficou Não, doente? não. Eu tô te zoando, Eu sei. nunca fugi, Eu cara, sei, tô te da zoando, raia, cara, tô entendeu, te cara? zoando. Pra mim sair de um evento, eu já fui diretor Fly, não pede pra entrar, nem pede pra sair. É, verdade, concordo com A você. gente é trazido, a gente é mandado embora. E a gente já passou por isso. Todo diretor já passou por isso. De chegar lá no seu set de gravação, não é você mais o diretor, entendeu? Eu passei por isso no Zorra Total. Eu implantei o Zorra com o E Sherman. como é que você lidava com isso, Mário? Faz parte. A gente é treinado para isso. A minha profissão é diretor de imagem. O diretor de programa, diretor, é um cargo político. Se você está bem com a estrutura do poder da empresa, você está bem. E isso a gente sentiu na pele. Na mudança de direção, né, tudo. É um cargo político, se você está no controle. Né? A gente ser diretor-geral de um produto, a gente está administrando alguns milhões na nossa mão. Então a gente sabe que isso que era habilidade política, né, para a gente se manter no cargo. Né? Chutei o balde muitas vezes. Né? Volta e meia, quando eu chegava no meu limite, eu ia embora também. Quando chegava naquele momento que eu dava um jeito de sair. Mas nesse caso, eu peguei uma mononucleose, cara, não tinha condição de trabalhar mesmo. E a sua saída ali ficou muito difícil para todos nós ali naquele momento. A gente carregou uma pressão muito grande. Por quê, Mário? Lembrando, trocando experiência, eu tinha uma coisa na minha cabeça que se fosse um sucesso, mérito do diretor-geral. Se desse uma merda, botou aí também, assim é para tomar conta. Então, esse cargo, essa coisa de diretor, até como eu te falei aqui, eu vou trazer a Kátia Bruno. Hoje eu entendo porque a Kátia Bruno falou para mim, se você tem certeza que você quer virar diretor? Eu tinha certeza porque eu tinha buscado aquilo para minha profissão, para minha vida, né? Mas eu entendi depois. Mas faz parte do processo, como você falou. Como qualquer empresa. Tanto que hoje tem 4 livros, eu vou abordar 4 livros também com a Kátia, mas vou trazer para você que eu entendi o processo, que é Príncipe de Maquiavel, As 48 Leis do Poder, A Arte da Guerra, e agora, há pouco tempo, comecei a ler, que é esse aqui, ó, Sociedade do Espetáculo. Esses 4 livros me mostraram o que é o mundo, não só na emissora, mas em qualquer lugar. Onde tem a competição, onde tem a rivalidade, onde tem o medo. E quando as pessoas têm medo, Mário, ninguém ajuda, tá todo mundo defendendo o seu. Então, foram essas pressões que eu guardo como experiência. Nunca falo reclamando, é por isso que eu estou aqui com o Mário trocando essa experiência, porque no mesmo momento que eu estou me divertindo contando isso para ele, mas foi difícil aquela época. E aí eu conheci a estrutura do Big Brother quando a gente entrou para editar, porque a gente gravou na terça e ia no ar na quarta. Você tem noção o que é você fazer um evento daquele tamanho, tem que botar no ar na quarta-feira? Foi muito ousado. Fly, a nossa experiência é de fazer ao vivo, né? Mas, Mário, te gravou na noite de terça-feira. Pegamos o material, eu não lembro se levou, se gerou, não lembro agora como é que foi, mas foi para o CPP. Minto, foi lá para o Big Brother para editar. A gente até brinca que o editor é Léo, que trabalha no É de Casa, que também foi editor. Leandro? Um editor que também... Parecia que ele estava... Leandro. Como é que estava quando a pessoa... Psicografando. Ele editava de um jeito que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí a gente conheceu. E foi uma experiência que marcou a minha vida profissional, aquele projeto, Mário. Quando você saiu, deu uma balançada na gente ali. Eu saí de poucos projetos, mas eu saí de alguns projetos. Né? Fui tirado de outras e pedi para sair de alguns. Né? A história nossa, quando começou no mundo da imaginação, todo mundo não sabe como é que foi. Já tinham passado 4 diretores, você se lembra? Lembro de todos. Né? Não vou citar o nome não, mas já tinham 4 diretores, e aí eu estava morando em São Paulo, eu tinha ido fazer Megaton. Vamos falar um pouquinho de Megaton. Megaton foi um projeto muito audacioso também. Ninguém queria o programa do Tom Cavalcante. Era a época de Daniel Filho não queria, o Manga não queria. Tinha alguma coisa com o Chico Anísio também, que não queriam o Tom.
o seu programa próprio. Ele fazia parte da escolinha e não queriam que dar um programa dele. Tinha o Bêbado que ele fazia, acho que já tinha feito Sai de Baixo. O Bêbado era um sucesso no Chico Anísio, na escolinha, não era? Exatamente. Era o maior personagem Era o dele, maior é o Tom personagem, Canabrava. é. E a gente enfrentou, assim, muitos problemas na época, porque o Manga não queria o projeto, e acabou saindo o Manga, e acabou entrando o Legei, e eu dividi com o Maurício Tavares, que era o outro diretor, e a gente trouxe o Cláudio Paiva, que era, na época, um roteirista, com a sua equipe. E foi um sucesso, porque a gente teve no início uma dificuldade, que o Tom também não estava acostumado a trabalhar com telepronto e com muita câmera, era um ator de improviso, mas ele foi muito disciplinado, entendeu? E a gente foi muito feliz com os personagens. Pete Bicha. Tu acha que hoje ele conseguiria tocar esse personagem? Não, isso não nem iria ao ar. Naquela época a gente já tinha polêmica com a sogra, com os personagens que o Tom fazia, porque o Tom ele é muito debochado, ele vai sem limites, né? Então ali a gente já tinha crítica, entendeu? Ele fez um personagem que se chamava Tatal, entendeu? E o Tatal era a cara de um editor-chefe da Globo, Merval, entendeu? E, pô... E eu não sabia, porque eu não conhecia o Merval, né? Eu não era muito ligado no jornalismo e tal. Só sei que a gente tomou um esporro, cara. Tivemos que mudar o personagem e tal. Porque o Cláudio Paiva era um cara meio radical. Ele fazia as coisas e fazia, né? Ele comprava as brigas. O Pete Bicha é um personagem que eu... Eu adorava o Pete Bicha quando ele vinha assim. Não sei se o Pete Bicha hoje... É. Mas foi um momento muito divertido. Foi lá que eu conheci a Simone, né? Simone Soares, minha mulher, que era atriz. Ela fez teste para não sei quantas vezes lá e ela acabou passando para um personagem fixo. Simone já tinha feito vários programas de humor, né? Tava vindo lá do SBT, trabalhava no programa do Moacir Franco. E ela e o Tom fizeram uma química ali, né? Uma gata, né? 19 aninhos. Eu acho isso maravilhoso. O Mário, ele vibra com as meninas dele. Eu acho isso muito legal, muito seguro, né, Mário? Tem um cara muito seguro. Uma família, né? Simone E é muito bonita a sua família, Simone Mário. me deu uma filha, né? A Luana, que é um talento, né? E aí a gente, na vida, a gente é cristão, né, Flávio? A gente sabe que a família é a base de tudo, né? E eu acredito nisso, Mário. Eu sei, acompanho a sua família. Eu vou te falar uma coisa, Mário, de coração. Eu não posso chorar. Ou pode chorar. Acho que eu nunca tive um dos momentos mais mágicos da minha vida, Mário. Sou muito grato à emissora, falo isso pra todo mundo. Mas estar aqui fora, irmão, te dá uma leveza pra tanta coisa. Aqui eu não preciso provar nada mais pra ninguém. A minha estrutura familiar é incrível. Não tem a ver com dinheiro, Mário, tem a ver com a liberdade, sabe? De poder não se preocupar se alguém vai criticar o que tu faz. Flávio, a gente quebrou pedra, Flávio. Vamos falar claro. A estrutura de poder dentro da TV é historicamente de pai para filho. Né? Você vê que os diretores todos têm sobrenome de pai, que vai e a gente que veio de uma outra classe social, vamos ser claro. Meu pai era um professor, era um filósofo de classe média. Professor Mário Moreira. Um professor de faculdade de filosofia, entendeu? Que ligado em imagem, me deu a primeira câmera Super 8, ele era um cara de tecnologia, tinha fotografia, cinema, vídeo, ele sempre estimulou muito isso, né? E a estrutura da Globo, não estou fazendo crítica nenhuma, porque todos os diretores que são filhos, inclusive, as pessoas falam muito do Boninho, mas o Boninho é um cara muito bem preparado, entendeu? Eu trabalhei 30 anos com ele, a história dele de preparação foi muito forte. Teve sua proteção? Teve, sim, né? Era um pai que era diretor da emissora, tinha dinheiro, pôde estagiar em vários lugares, em rádio, mas fez muita coisa que poucas pessoas sabem. Quebrou pedra, foi lá, fundou a Globosat. Quando poucas pessoas queriam assumir o risco, ele ia lá e pegava o programa, entendeu? Mas também a gente teve pessoas que a gente sabe que só estava ali porque era filho de alguém, entendeu? E a gente tinha que trabalhar. Perdia, às vezes, uma promoção, um cargo, porque esse filho dessa pessoa subia, né? Mas faz parte de toda a empresa familiar, né? Acho que hoje a empresa paga esse preço, está pagando um preço por também ter tirado os velhinhos, quando no mundo todo, as grandes empresas americanas, as grandes empresas inglesas, alemãs, elas foram buscar os seniors para o seu conselho. Porque o garoto novo, ele troca de camisa assim, vai pelo salário. Não tem vínculo, né, Mário? Vínculo nenhum com a empresa. Não tem um carinho, né, de você pensar assim,
É o que eu vejo hoje, tá, Mário? Desculpa o tom, assim, tô pedindo desculpa porque eu não quero parecer que a gente tá reclamando do prato, como é que é? Tá cuspindo no prato com o meu, não é Não. isso. Eu não vejo essa entrega. Se você me perguntar assim, Fly, você sabe todos os setores do CPP? Eu sei todos. Tinha um que era incrível, setor de avaliação. Passava por todo mundo, mas tinha um cara que sentava e assistia todo o programa. E se tivesse alguma coisa errada, ele assinava, voltava para refazer Uhum. e depois liberar. Eu não sei se hoje ainda tem isso. Com certeza de uma maneira diferente, entendeu? Pode ser. Com pessoas que também não têm tanto compromisso. Com a história do celular, Fly, com a história o Quem Sabe Foi ao Vivo, acabou, porque tá todo mundo ao vivo. Tá, os influenciadores aí estão ganhando dinheiro a rodo, vendendo produtos, com o mercado, com marketing pago. Então a televisão ela ficou muito mais rigorosa, né? As verbas publicitárias aí, que são políticas, você sabe que teve as disputas ainda continuam, né? E eu acho que, assim, tem um preço, você fazer uma reengenharia da Globo, demorou 20 anos. A gente acompanhou isso, desde da grande crise, desde o pagamento da dívida, e como é que a gente viu como é que ia se reestruturar. A chegada da internet, a gente sabia que ia mexer. A chegada do cabo também, quando chegou, né? E ainda está mudando, Fly. A TV 3.0 vai ser outra. O 5G e o 6G é outra tecnologia, né? Você vê que na China e os outros países mais desenvolvidos, porque a nossa internet é horrorosa, vamos falar claro. Uma internet lenta, cara. E não chega o que a gente precisa, o que a gente paga. Não, exatamente. Não chega. Não chega. Então, isso a gente está falando porque a gente tem acesso. Então, tem gente que não tem acesso a uma internet ainda. Né? Estão enchendo aí o mundo de satélite, né? E essa vai ser a grande disputa. E como é que trafega essas grandes empresas de tecnologia vão disputar espaço para chegar nas pessoas. Né? Em relação à qualidade, Mário, a gente que vem dessa história de sempre entregar com qualidade, e hoje com a velocidade das coisas, o que você está achando da qualidade das coisas que estão aparecendo por aí? Não vou falar só da TV Globo, não. Vamos falar de geral. É geral. Cara, Fly, tenta passar o zap nos canais para você ver. A gente vê aí uma programação sem fidelidade ali. Você não sabe o que você vai encontrar, como a gente sabia antigamente, que a tal hora era isso, a tal hora era aquilo. As televisões religiosas se proliferaram, que a gente sabe que todas as religiões, não vamos falar só dos evangélicos, não, a católica também e tal. Você vê que a TV aberta está tomada pelas religiões. As TVs comerciais também estão muito. Está segmentado, você vê que a parte de esporte está segmentada, a parte infantil, graças a Deus, também está se levantando. A gente trabalhou para criança a vida toda, né, Flávio? A gente sabe que a importância que é a televisão na formação de uma criança. Eu fiz parte da equipe da TV Colosso, do Luiz Ferrer, né, com o nosso líder era o Boninho. A gente tinha trabalho ali. Você lembra quando a Xuxa queria usar as câmeras menorzinhas, portáteis, e todo mundo, não. E hoje o que é o mundo, né? É um mundo. Lembra disso? Vamos falar então da imaginação. Vamos. Eu fui chamado, estava morando em São Paulo, tinha acabado. Foi difícil ali, mundo da imaginação. Tinha acabado de sair e a Xuxa já tinha trocado 5 diretores. Era um programa bonito, né, Mário, de fazer, né? A gente Trabalhoso, a gente mas trabalhou muito, mas a gente entendeu que a Xuxa estava ali com a Sasha, de 0 a 8, e não tinha conteúdo, e a Xuxa é ariana. A Xuxa faz o que ela quer. Então, e eu trabalho bem com a Ariana, né? Simone é ariana, Roberto Carlos é ariano. Também quero falar sobre o Roberto, cara. Eu trabalho bem com a Ariana. A Ariana é o seguinte, faço o que ele quer, entendeu? Não questiona. E era isso que a gente fazia. É claro que monitorava para manter para dar o nosso talento para ela, né? Sim. Mas fizemos boas coisas ali. A gente ali assoviava e chupava bacana. Quando a gente começou a ir para trás das câmeras, a gente começou a fazer a produção, existiam quadros dentro do programa. E eu, como eu falei para vocês aqui, eu tinha um processo. Até mostrei para Ana Schmidt alguns processos que eu criei. E o Máriozinho, cara, quando ele viu que eu tava tudo amarradinho, a cada semana ele falou, essa semana você vai assumir o fabricando. Que isso, Mário? Eu não tenho como assumir mais. Não, tu consegue. Toda semana ele vinha com um quadro novo para eu tocar, porque eram vários quadros que a gente tinha que ter. Estamos falando em quadro novo, eu vou pular lá pro TV Xuxa lá. Quando eu assumi o TV Xuxa. Não foi escolha minha. Eu estava no Caldeirão do Hulk, no auge também do sucesso, o diretor-geral era o Palito, Rodrigo Cebrián. Engraçado que eu e o Máriozinho se encontrava no Esquenta, Lata Velha, na Xuxa, em todos os programas a gente se encontrava. Exatamente. A gente trabalhava. Isso. Sabia fazer. Né? Então, nessa época, eu passei 4 anos no Caldeirão. No Caldeirão eu fiquei 12. Momentos muito felizes, trabalhar com o Hulk, com o Palito, no auge, a gente... Sim.
Fez coisas incríveis, Tem né? muita história bonita, né, Mário? Lado Oscilar, levamos Lado Oscilar pra favela. Eu sou um diretor de favela. Eu lembro, eu fui na favela também com você lá, eu Né, lembro. A gente levou o primeiro Santa Lado Marta. Oscilar, Santa Marta. É. Quase caí de helicóptero. É muita história, gente, é muita Não, história. histórias boas. E só que, vamos falar de um caso assim. É o episódio que a Xuxa perdeu do Pica-Pau. Tu lembra disso, Não, Mário? escuta a história. E aí, essa história. E aí, o Máriozinho Vaz caiu. Saiu do programa, porque brigou com a Xuxa. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E também estava tendo um quadro novo, que eles estavam gravando o João de Deus. Não sei se você lembra desse quadro. Sim, lembro. E aí, a empresa não estava tendo controle sobre isso. E aí, o Manuel Martins me chamou e falou: ó, assume o programa, não quero que vá ao ar, blá, blá, blá. Deu aquelas determinações. E eu saí do Hulk, onde eu estava ganhando muito bem, uma fila de merchandising, e fui tirado, né? Ficou até uma situação. O Luciano ficou triste, porque você você faz falta de uma equipe, não? Que, né, é uma engrenagem, né? Com o Luciano, fui para a Amazônia fazer um Lado Oscilar, fiquei 3 meses na Amazônia, fui para Angola. Eu também fui pra Angola. Né? Fomos lembra? para Angola, Todo mundo. né? Fizemos Brasília Day com ele lá. A Xuxa Fomos pra também foi com Argentina. ele. Na Xuxa Foi ele e a fui com a Xuxa num ano e depois fui com ele. Ah, tá. Fui 2 vezes. Eu fui com ele, com a Xuxa nesse ano aí. Depois ele foi de novo, né? Depois ele foi de novo. Né? Só que assim, quando eu entrei no TV Xuxa, o Talma tinha acabado de assumir, e aí a gente tinha que virar o programa. Lembro. E aí foi quando ele chamou o Fly, que o Fly trouxe a ideia da gente fazer o conduto de bebop. Tu lembra disso, de B-Boy? B-boy, Era tipo pra setembro. Não, era assim, um planejamento que ia ser o Fly. E o Talma falou assim: não, você tem uma semana. Uma semana pra botar no ar. E eu botei, né? A gente botou no ar. É isso. Então a gente acabou tendo um sucesso muito grande. Foi mesmo. Depois houve o episódio do Pica-Pau, que a Xuxa não perdeu do Pica-Pau. Quem perdeu do Pica-Pau foi o treino de Fórmula 1, só que foi pra minha conta. Teve um episódio de grande repercussão, de um Twitter que eu fiz, mas também já foi esquecido. Ninguém sabe dessa história. Então, Mário, você sempre trabalhou com grandes artistas. Você sempre trabalhou com pessoas muito poderosas. E você sempre foi um cara que sempre se articulava bem em qualquer posição. Porque tinha isso, né? Tinha uma coisa, por exemplo, que... Vou dar um exemplo, tá? Vamos imaginar que eu estava fazendo Criança Esperança lá como diretor. O diretor tá fazendo uma cena no Fantástico. E ele fala assim: caraca, Fly, preciso falar contigo, preciso que você venha aqui conversar comigo. Tinha essa coisa de a gente procurar direto. Só que existia uma ordem cronológica que, quando pulava, dava problema. O Fantástico tinha que entrar em contato com o setor, que era o DAA, para pedir autorização se eu poderia ir lá fazer. Ah, mas ele não pode fazer porque ele está num outro produto. Isso ia gerando um problema, como ele acabou de explicar. Mesmo assim, como é que a gente ia dizer não para um Talma, para um Boninho, para um Glazer? Os caras chamavam a gente. Então, Mário, não queriam saber, isso. atropelava todo, mas a minha vida foi assim. Então, mas é sobre isso. E é um tema que eu vou trazer para a Kátia Bruna aqui. Imagina você trabalhando com o Roberto Carlos. Foram 23 anos. Quem me levou foi o Talma, né? Talma acabou saindo, uma crise que teve, uma bobagem lá. Continuei. Depois veio o Jaime, o Jaime Jardim, onde a gente teve belíssimo destino da vida de fazer o especial de Jerusalém. Isso que eu ia te perguntar agora. Deve ter sido incrível, né, Mário? Nossa, Jerusalém é incrível. Eu fui 4 vezes para Jerusalém. Eu fiz uma pré-produção, né? Junto com o Cláudio Dager, que era o produtor. A gente foi descolar o local, escolher as produtoras, cenário, porque era tudo novo, né? Já era um lugar tenso, né? Israel sempre foi tenso. Sempre foi. Né? Mas foi maravilhoso. O Roberto é um paizão para mim. Tá? O Roberto é o cara que até hoje me mantém nativa, no sentido de me ligar, de me dar força, de não conseguir fazer o especial desse ano, né? Porque tô fora da Globo, né? Mas a gente tem algumas ideias e projetos juntos. E para frente, Mário, o que você vem buscando para você? Cara, eu tô agora numa produtora que é Histórias Incríveis, do Edson Edman. Onde eu trabalhei com o Edson? Do Papa Francisco. O Papa. Ele fez eu fiz o Flash Mob, lembra? Vocês ficaram no recorde, livro do recorde. Sim, 3 milhões na praia. Então eu estou agora na equipe do Edson. O Edson fez grandes eventos, né? Responsável pelo sucesso do Natal de Gramado, pelo Domo de Natal de Canela, né? Então agora a gente está desenvolvendo alguns projetos juntos. Engraçado, né, Mário? Que a gente tinha uma grandiosidade em tudo que a gente ia fazer. Tudo era muito grande, né? Tudo era muita gente. Eram outros orçamentos, né? Era outra realidade. Outra realidade. Hoje em dia, quando você vê que uma pessoa com o celular na mão te dá mais audiência do que uma cidade cenográfica da novela, então por que você vai gastar numa cidade cenográfica da novela? E você, como diretor, isso te assusta? Não. Se adaptou bem? Eu sempre gostei do conteúdo.
É claro que eu sempre trabalhei com a estética, eu sou diretor de fotografia, mas eu entendi que o conteúdo é mais importante. Se você pegar agora o formato da dramaturgia que a gente está vendo na internet, não passa historinha de 4 minutos. Ninguém tem aquele tempo de ficar vendo, principalmente lá no telefone, né? Aí você fala, o formato de novela. Cara, o formato de novela está em crise, você não vê uma novela aí fazendo sucesso. Não tem mais a audiência que a novela tinha. Você vê aí na área de dramaturgia, os orientais chegaram com seus doramas, com as suas histórias de amor, estão ocupando espaço. As novelas chinesas, coreanas, elas estão ocupando espaço. Hoje em dia você vê uma garotada brasileira que assiste, que gosta. Vai acontecer isso. As novelas elas vão ter que diminuir o tempo. Você vê que o tempo de uma série é outro. Mas, volto a dizer, a TV aberta ainda tem uma duração muito grande. É cultural. Uma novela. Eu fico muito feliz de ouvir que ainda tem, né, espaço. Hoje as coisas estão numa velocidade tão absurda assim, que eu até consigo entregar. Não tem um É preparo. assustador, Não tem um preparo que a gente tinha. O tempo de preparo. Mário. É assustador. Não tem mais isso, Flávio. Não tem os orçamentos que a gente tinha, não tem mais o dinheiro que existia. Né? Eu fui fazer o clipe do Sérgio Mendes e da Simone em Paris com a estrutura que eu tinha 2 barcos no Sena, 1 helicóptero, 4 carros e... Ainda é muita coisa, hein, Mário? $30 mil para fazer para gastar em que eu quisesse na época, entendeu? Então, uma estrutura, mas era uma música para ir no ar no Fantástico, mas era uma abertura da novela. Então, hoje em dia você não tem mais isso. Né? Hoje em dia um videoclipe, a molecada faz no celular e acabou. Tem um resultado ótimo. Não estou criticando não, Flávio. Você vê que tem uma criatividade, Flávio, na internet hoje maravilhosa, entendeu? Tem uma garotada aí que domina essa ferramenta bem, entendeu? Eu acho que o Talma tá se mexendo, porque o Talma sempre acreditou na televisão, né, cara? Sempre. Ele não acreditava tanto na internet. Eu lembro quando ele... Que internet o quê? Internet nada. Eu lembro mas foi o primeiro cara que falou essa linguagem no Malhação, cara. Ele era meio ranzinza nisso, mas ele foi o primeiro cara que falou isso em Malhação. O primeiro cara que falou mesmo em internet fui eu em Angel Mix, né? Que a gente tinha o internauta que era o Sérgio Ronjakov, que falava na internet. Porque eu sou da internet, eu usava BBS, eu usava internet de escada, eu sou meio hacker, eu tenho um computador desde que tinha 10 anos, quando inventava um computador, meu pai trazia. Eu sou gamer desde os 12 anos, eu jogo todo dia, entendeu, Flávio? E acredito muito na educação pelo game. Acho que o videogame, ele chega nas pessoas a nível de tudo, de vocabulário, de inglês, de relacionamento, né? Você tem que escolher o que teu filho vai jogar. Ele não pode ver jogo de tiro. Eu falei, puxa, cara, a gente foi criado vendo Pica-Pau que dava tiro na cara do outro. Não, o Pica-Pau metia porrada em todo mundo. Ele era um fura-olho. Então a gente tem uma discussão muito tênue nessa linha da violência, do tiro, do videogame, né? É claro que o videogame tem um lado negativo também, quando só te joga adrenalina ruim, que só te mexe com, né? Mas às vezes um pouco de adrenalina é importante. É melhor você viver um tiroteio no videogame que viver um tiroteio na vida real. O que adianta falar mal do videogame se o Brasil é um país que você está arriscado entrar no tiroteio em qualquer lugar. A qualquer momento. A qualquer momento, né? O carioca, quando tá rolando um tiroteio, ele deita no chão, acabou, ele levanta e vai embora. Ele já se acostumou com essa realidade, Mário. Flávio, eu nasci em Santa Teresa. Eu em São Cristóvão, Mangueira. Eu cercado de comunidades por todo Sim. lado. Fui criado nas comunidades. Minha mãe tinha um trabalho social no Morro dos Prazeres. Os nossos amigos da escola, eu estudei em escola pública. A gente circulava nas comunidades. As comunidades eram o nosso território. Não tinha essa coisa do bandido. Né? Isso com o tempo é que foi. Né? No Rio de Janeiro, principalmente, né? Que é uma coisa muito polêmica de falar, né? Hoje em dia a gente tem um terceiro estado aí que comanda, né? Então... Eu não sou um cara que tenho vida social à noite, nem eu e nem minha família. A gente evita muito. O meu maior receio é a Bruna passar por alguma situação que possa traumatizar a minha filha. Uhum. Porque eu sei o que é ser assaltado, eu sei o quanto isso mexeu e eu sei a diferença do assalto de 20 anos atrás para o assalto de hoje. Essa violência que eu percebo no Rio de Janeiro, eu não tenho o que fazer. Eu já entendi que eu não tenho o que fazer. Mas eu me blindo dela de muita coisa, né? E eu vou me blindando, como toda na minha vida eu me blindei. Então, por exemplo, quando você fala assim, eu vim da comunidade. Cara, quantas vezes eu já contei histórias que eu tinha que descer para ir trabalhar
E eu passava por caminhos que eu pedia a Deus para que as pessoas não me vissem passando naquele momento, porque eu não queria chamar atenção. Eu tinha medo de chamar atenção. Eu tinha medo de acenderem um cigarro de maconha, me oferecer e eu falar que não queria, e aquilo ser, como assim tu não quer, sabe? Eu tive esse medo. Então hoje a minha vida social no Rio de Janeiro, ela é muito restrita. Eu sou do cara do dia. Eu, minha família e minha filha. Por quê? Eu tenho esse medo mesmo real de eu passar por algum tipo de constrangimento e mexer na cabeça da minha filha. E detalhe, se mexe na cabeça da minha filha, o que eu sou obrigado a fazer? Sou obrigado a contratar uma terapia para cuidar da minha filha, então eu evito. Não comento isso em todos os lugares, porque, mas você não pode viver assim. Posso sim. E os livros têm me ajudado muito, sabe, Mário? As histórias se repetem. Só tá mudando os atores. Quando você me conta essas coisas, eu falo assim, caraca, eu nunca imaginei que o Mário pudesse ter passado por isso. Porque eu também passei. Quando a Ana Schmidt aqui começou a falar das coisas que ela passava emocionalmente, eu falei, caramba, por que você acha que isso acontece contigo? Eu tinha que entregar 10 vezes mais do que normalmente alguém entregava na emissora. Fly, você passou por um preconceito, né? Você era coreógrafo, Fly. Você veio de uma área da dança que já era problemático, o homem ser dançarino, né? O questionamento da vida sexual de um bailarino sempre foi discutido, né, no nosso meio, você sabe disso. E você, da coreografia, você foi estudar, você foi aprender, você fez todos os cursos que abriam na TV Globo. Todos. Você ia lá, você vinha pedir permissão, direção de imagem, edição, roteiro, tudo você fez. Depois você foi para a faculdade, você fez uma faculdade. Tudo, você Mário, se tudo. preparou para isso. E quando eu vi que você já era superior a outros diretores em me atender, porque o que eu precisava? Eu precisava de resultado. Eu fazia 5, 6 programas ao mesmo tempo. Você sabe disso? Teve uma época que eu fazia, além do TV Xuxa, eu fazia Show da Virada. Show da Virada eu fiz contigo. Roberto Carlos. Sim. Carnaval, Mega da Virada que eu fiz. Eu fiz contigo. Sim, eu sei. São Paulo. Eu fazia muita coisa ao mesmo tempo, sozinho. E sem ter sido promovido a diretor de núcleo, né? Porque eu nunca fui promovido a diretor de núcleo. Eu fazia, mas não, né? Então, com a passagem do Talma e do Marcos Paulo, eu acumulei muitos programas, né? 2012. E era difícil para mim, para as pessoas. Eu escutei os nossos preconceitos, Fly. A gente tinha preconceito, eu tinha preconceito pela minha altura. Eu tinha preconceito pela minha educação, pela minha leveza. Eu escutei isso de diretor de chefe. Não, você é muito educado, você é muito bonzinho. Como é que você vai ser diretor? Você entendeu o que eu falei agora para você? É exatamente isso, Mário. Eu escutei, eu tenho uma fase. Eu há pouco tempo saí em defesa do Fausto. Eu trabalhei algumas vezes com o Fausto. Fiz quase todas as promoções de Copa do Mundo que o Fausto fez, eu fiz. Tive 2 ou 3 vezes no programa de linha, mas era naquele esquema de... Tava no outro programa, tinha uma crise, eu ia lá para solucionar a crise. Não é que eu fosse melhor, mas eu sou um cara... Eu fiz engenharia, eu sou um cara cartesiano. E a gente sabe trabalhar no caos, né, Mário? Isso que é maneiro. A gente sabe montar a equipe, a gente conhece a empresa. Uma vez eu fui chamado pelo próprio Fausto, pelo Ari Grandinetti, que era o nosso diretor, e eles queriam que eu fosse pro Fausto para tirar uma diretora. Essa diretora que chegou depois a cometer suicídio. Eu lembro. Aí outro dia um outro diretor veio acusar a postura do Fausto e eu falei em defesa, olha, eu trabalhei muitos anos com o Fausto. O Fausto não é um cara que seja agressivo, ele é um cara duro e sério, mas ele não é uma pessoa que... Ele não é. Não era. Uma pessoa generosíssima, um coração bom. Todas as vezes que eu fui no Essa dos Famosos, cara, eu ia lá e falava assim pra ele. Olha o que eu falava pro Fausto. Toda vez que eu venho no seu programa, você ajuda a minha família. Falei no ouvido dele. Porque sempre quando eu ia nos programas, no dia seguinte, palestra direto. E a gente torce aqui que o Fausto fique bem, que... Problema no coração, ele já tinha um coração grande, entendeu? Mas eu acho que agora tá tudo dominado, né? Mas é isso, Fly. Diretor de programa na nossa função, a gente era um cargo político, né? E a gente foi sentindo que a empresa vai mudando. Vai mudando de ideologias políticas, entendeu? A gente acaba sofrendo isso na pele, né? De não poder se posicionar. Você acha, Mário, que quando a gente fala sobre essas dores, você acha que as pessoas acham que a gente está fazendo mimimi? Sei lá, não tô nem preocupado com isso. Esse é o Máriozinho, muito bom, Mário. Quem me conhece sabe que eu sempre fui verdadeiro, né? A minha verdade me causou alguns problemas na vida. Com 1,60 m, tendo que dominar equipes de 100, 300, 400 pessoas, num cargo de diretor da maior emissora do Brasil,
trabalhando com os maiores artistas. A gente só trabalhou com os melhores Com gente artistas. grande, cara. Fly, a gente conheceu o mundo, a gente viajava de... Eu tinha... A Globo me deu coisas que eu não posso reclamar. Eu tinha uma Tipo, uma mãe e um pai que acostumaram o filho mal, né? Não, cara, era uma outra época, mas Era uma também outra época. eu me dediquei 38 anos. Eu fui 30, Mário. Eu me dedicava mais de 14, 15 horas por dia. A gente não tinha final de semana. Depois que entrou o WhatsApp, então a gente acabou de não ter. Né? No Big Brother, às vezes eu teve época que eu dormia 2 horas por dia. Mas você gostava do que você fazia, né, Mário? Cara, a gente tem um O resultado. olho brilhava, eu A gente vejo. vê o resultado. Quando eu entrei pro Big Brother, que é um programa já de sucesso, eu somei pro programa. Eu sei que eu somei, que eu mudei muita coisa. A gente tirou o cenário verdadeiro, botou o cenário virtual. Pude ajudar muito o Dourado na parte do ao vivo. Na maneira de se relacionar entre a equipe. Quando eu entrei, os diretores não falavam com a edição, com os loggers, era uma competição dentro da equipe. Mas por quê? Porque isso era histórico das antigas equipes de direção, entendeu? Mas tem a ver com o que eu falei sobre o medo? Controle. O medo. Da sua função. Colocava muita coisa em choque ali. Já é um trabalho árduo você ficar 24 horas por dia vendo aquelas pessoas ali E mexe com o se teu emocional, né, relacionando. Mário? Não, imagina. Você mexe com a vida das pessoas ali. Né? A responsabilidade é muito grande. Né? Talvez por isso também que eu não quis mais ficar, porque eu vi que o critério estava mudando, entendeu? Não estava ficando tão mais gostoso de trabalhar ali, né? Tu acha que é perder o tesão? Cara, a gente não perde tesão, mas a gente desanima. Às vezes eu me pergunto, Mário, assim, eu vou te ser muito sincero. Os 30 anos que eu fiquei na emissora foi a maior faculdade da vida que eu tive, como pessoa e como profissional. Eu aprendi muito, eu conheci muita gente bacana, como eu tô aqui contigo. Sou um cara muito agradecido por tudo que a emissora me proporcionou, sabe? Se eu tô aqui hoje no meu estúdio, é porque eu administrei bem os meus quase 12 anos como diretor. E hoje é muito bacana poder dirigir de verdade aquilo que eu acredito. E é por isso que você está aqui comigo hoje, Mário, trocando essa experiência. Bom, muito feliz É. de estar aqui no seu podcast. Acho que a gente está falando as nossas histórias, né? E espero que todo mundo esteja gostando e aprendendo um pouco, né? Eu estou preparando um curso, Flávio. Eu sempre vi você, estou vendo, te acompanhando, a tua didática, sei que... Eu sempre fiz a oficina de direção de imagem, né? Eu formei todos os diretores de imagem dos últimos 20 anos da Globo. Eu acho que 40% dos diretores hoje da linha de show passaram pela minha mão, fizeram parte da minha equipe, eu ensinei a trabalhar e fico muito orgulhoso quando eu vejo essas pessoas aparecendo, como você também, que eu ajudei a formar. Quebrando pedra, que a gente sabia que tinha preconceitos, eu escutei de muitos diretores acima de mim. Quem? O coreógrafo? Falei, não, o diretor. O Campos falava a mesma coisa pra mim. O bailarino? Bailarino? É. Exatamente. Eu vou pegar uma bala aqui. Fica à vontade, Mário. Mas, Mário, eu vou falar uma coisa pra você de coração, irmão. É muito ruim ouvir, mas me fortalece cada dia mais. De verdade, é muito ruim ouvir. Quando você sabe da capacidade que você tem, e a gente lida com a natureza humana. Natureza humana, a mão que cumprimenta é a que fura teu olho e faz parte da natureza humana. A gente está vendo isso na política. É muito ruim quando o cara fala, é o coreógrafo, é o bailarino, sem conhecer a capacidade que você tem de entregar. Não tem problema você ter preconceito comigo. Fui treinado para entender esse momento. Fui treinado para tomar esporro na frente de 3.000 pessoas. Eu vou te fazer uma pergunta agora de reality show. Eu vejo que os reality shows, existe uma provocação o tempo todo ao ponto de tirar você do controle. Isso faz parte do jogo? Qual reality? Qualquer um. Bom, vamos dar nome, vai lá. Quer falar da Fazenda? Pode ser. Eu acho que aqui fora ninguém faz aquilo de chegar ao ponto de apontar o dedo, chegar quase cuspindo. E ele sabe que não pode sair na porrada ali dentro, Mário. Todo mundo sabe que não pode. Será que em algum momento fala assim, imagina no reality, eu não sou de brigar, nem sei fazer isso. Mas eu ia falar assim pra ele, pô, irmão, pensa comigo. Você tá me agredindo com palavras aqui, você sabe que a gente não pode sair na porrada aqui dentro, irmão. Se a gente se agredir, a gente perde o jogo. Mas você topa sair na porrada comigo igual o Rock Balboa e o Apollo fizeram? Sem plateia? Essa provocação que eu vejo parece que é para te tirar do teu controle. O Big Brother... Eu viajei na pergunta, Mário? Não, é bem claro. O Big Brother, ele teve durante um tempo um objetivo, né? Que era você pegar pessoas desconhecidas e colocar no convívio. E é um
laboratório, né, Fly? Você tem controle, você estimula coisas negativas e positivas. E o lado negativo acabou dando mais audiência. Mas isso é muito ruim, Mário. Mas isso é uma coisa conceitual da cultura mundial, da violência. Maquiavel. As pessoas são controladas pelo medo. É o que a gente está falando aqui o tempo todo. É isso. No caso da Fazenda é um caso mais específico. Eles têm esse foco da provocação. É da direção do programa. Eles deixam acontecer aquilo. Mas, Mário, Então, assim, tem um limite, Mário, não é possível. o limite é o resultado comercial. Se está dando audiência, se está vendendo, se é tudo. Então vale tudo? A gente já tem visto que está em crise. Entendeu? Não é a mesma audiência, não é o mesmo faturamento. Ninguém quer ter o seu produto vinculado a uma cena grotesca de agressão. Tá muito agressivo, Mário. É assustador quando eu vejo o que me Imagina, mandam. assim, quando perde o controle, perde o controle. É um reality. É difícil você. Porque o segredo de um reality é o casting. Como é que você monta aquilo? É um quebra-cabeça. Então você sabe quem são os violentos. E você já tomou algum esporro, Mário, na frente de todo mundo? Tive uma grande coisa assim que foi muito constrangedora dentro da suíte. Eu tive perda auditiva de 50% do meu ouvido. Fiquei sabendo, Mário. Os aparelhos. Durante a suíte, mas eu estava de aparelho na suíte e o diretor-geral, não vou citar nomes, Precisa. ele começou a falar de o viado surdo, velho viado surdo, uma coisa assim. Só que eu estava escutando, né? Ficou uma coisa constrangedora, porque ele era meu chefe, eu tive que enquadrar ele nesse sentido, de que ele estava sendo desrespeitoso comigo, né? Mas você manteve a calma ou chamou ele no canto e desenrolou? Não, eu mantive a calma na hora, mas depois eu tive que dar Você entendeu? a verdade pro rapaz. Então, mas você entendeu onde eu quero chegar? É. Que esse vai ser o meu tema mais da Kátia Bruno, sabe? Aham. Trazer essa... Qual é o limite? Qual é o limite que a gente precisa passar? O limite é o que você pode suportar. Durante muitos anos tive que suportar, porque eu era diretor de corte, o cara era diretor, filho de alguém, diretor, alguém. Porque você precisava. Exatamente. É isso, é onde eu queria chegar. Entendeu? Era o meu trabalho ali, entendeu? Então, e também a gente foi treinado sob pressão. É isso, Né? A gente pilota um Boeing sob pressão. é isso. A gente sempre trabalhou no caos. A vida inteira foi assim, É. né? Com responsabilidade de milhões na sua mão. Quando você está fazendo uma prova do Big Brother, que tem que sair um resultado, porque tem um patrocinador que botou 10 milhões naquela prova, você não pode errar. Não tem chance de você, vamos fazer de novo. Não. Tem que terminar aquela prova e alguém tem que ganhar. E quando ganha, Respira. Como você cumpre as missões. Da mesma maneira, eu cheguei a fazer pouco Fórmula 1, mas eu tive um grande mestre, que foi o Luiz Leggei, né, que me ensinou a fazer grandes eventos. Né, aprendi muito com ele, que também foi diretor de corte. Leggei era o cara que fazia muitos Criança Esperança, né? A Quase maioria. todos, Criança Esperança, dos grandes eventos, Grandes os eventos, musicais é. eu fiz com ele, né? E ele fazia Fórmula 1, ele que criou todo o circo da Fórmula 1, que depois foi seguido no mundo todo. Né? E Fly, a Fórmula 1, que você assiste ali como se fosse uma corridinha de carro, cada enquadramento, ela tem que respeitar o outdoor com a publicidade, porque cada volta ali está contando cada vez que o Não é só anunciante rodar, aparece. né? Não é só rodar a câmera. Como também em certos carros tem o patrocínio. E aquele patrocinador lá, que está lá, só que o cara está em um último lugar, não vai aparecer? Não, ele tem que aparecer. Então, por isso que você é dividido em 2 pelotões, são 2 mesas de corte. Por quê? Porque também tem que pagar aquelas marcas que estão no carro. Porque o mundo da televisão é o mundo dos negócios. Cada marquinha que está naquele jogador de futebol, o cara pagou para estar ali. E a gente sofria muito quando a gente ia botar nos nossos programas que não eram comercializados um jogador de futebol. É verdade, mano. Que era cheio de patrocínio. Então a gente tinha que desfocar numa época que o comercial não entendia isso. Depois o comercial começou a entender que o patrocinador do jogador faz parte. Paramos de borrar o patrocínio, né? Espero que você tenha gostado, Mário. Eu amei, falei, tive toda a liberdade para falar. Trazer você aqui no meu podcast hoje foi uma realização assim. Sempre me respeitou, você nunca me deu esporro, sempre me deu ideia. A gente sempre trocou experiência, você sempre me orientava. E eu sou muito grato, Mário. Que bom. Fico feliz da gente estar aqui colhendo esse resultado. Acho que temos muita coisa para fazer ainda, porque a gente sabe fazer, né, Fly? A gente sabe fazer. A gente entrega. Pode ser com uma coisa pequenininha, como a gente já fez coisas pequenininhas, como pode ser um flash mob dos 50 anos da Xuxa, com você ao vivo. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já fiz na minha vida. Aquele flash mob ali foi muito bem planejado. E eu lembro de cada passo, cada processo, cada envolvimento. Ficou bonito demais, Mário. E você deu a chance da Luana participar, cantando. É verdade, eu botei ela ali cantando no início. Quando eu tive a ideia e você comprou, o que foi legal é que eu queria trazer
para dentro desse flash mob todo mundo que ela deu oportunidade. Todas as pessoas que estavam ali dentro tinham alguma ligação com ela. E foi uma coisa diferente. E a Xuxa, ela sempre deu oportunidade pra galera da dança. Olha quantos concursos nós fizemos. Batalha no Salto, B-Boy. Em 2012 a gente fez barulho, Floyd. Exatamente. Foi lindo. E a gente dava ibope. Você dava um super ibope. É por isso que eu falei, vamos fazer e deu certo. Deu trabalho, mas deu certo. Você gostou, Mário? Muito. Beleza. Feliz. Que bom. Espero que vocês tenham gostado. Mário, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você. Lembrando que o meu objetivo aqui é sempre trocar experiência, meu objetivo nunca é ostentar nada, nem tampouco influenciar ninguém. E eu trago todo mundo aqui que faz parte da minha vida e faz parte da minha história. E o Mário nunca me deu esporro, só me deu ideia. Muito obrigado aí pela sua audiência, muito obrigado pelo carinho. E aos pouquinhos a gente vai entregando um bom conteúdo para vocês. Muito obrigado.